A história dela se encontra lá no livro de Números, no capítulo 27, versículos 1 a 7, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das filhas: Macla, ou Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor a congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor. E falou a Moisés dizendo, e o Senhor falou a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar por elas. Então, muito bem. Essa história aqui, no capítulo 26, no capítulo anterior, vai falar sobre um censo que estava acontecendo aqui no livro de Números, em Israel. Estavam fazendo um recenseamento nas famílias, contando as famílias que estavam ali, porque essas famílias receberiam a parte da sua herança da terra. Então, fazendo, né, nesta contagem, para que cada um pudesse receber, se percebeu aqui que o Zelofeade havia morrido e não havia deixado filhos homens. Porque nessa época o direito da herança, da possessão da terra, ficava com o filho homem. E como o Zelofeade havia morrido e não deixado filhos homens, a parte da herança que lhe caberia, ele não teria direito. E como já estavam próximos aqui para receber a terra, as filhas de Zelofeade ficaram preocupadas com essa situação. Porque se elas não tivessem direito à terra, provavelmente elas iam ter que depender de familiares do seu pai, que alguém lhes desse um local de pouso, um local de habitação. Elas não teriam uma terra própria. Então elas vão fazer algo sensacional, que elas vão fazer algo realmente de coragem daquela época, porque naquela época, quando havia o julgamento, quando se havia para fazer um julgamento a respeito daquela terra, daquela situação ali, se buscava orientação, segundo o conselho de Jetro, Moisés começou a colocar entre os principais ali grupos de homens com sabedoria e de bom exemplo, de boa conduta, para julgar as situações que estavam acontecendo no povo, porque tudo antes, tudo que estava acontecendo vinha até Moisés, e Moisés estava bastante cansado com aquilo ali. Então, devido ao conselho de Jetro, Moisés estipulou alguns grupos que resolviam a situação, ouviam o que estava acontecendo e traziam resposta, e somente chegava a Moisés os casos mais complicados. Mas as filhas de Zelofeade, que essas 5 moças, essas 5 mulheres, ao invés de elas irem nesse sentido de ir buscar o aconselhamento dos menores aqui, dos outros grupos, elas foram diretamente a Moisés e ao sumo sacerdote aqui. Porque certamente havia uma lei que já dizia que as mulheres não herdariam, não tinham direito a essa terra. Então, se elas fossem aos grupos menores, outros grupos de juízes, certamente elas seriam barradas lá no início. E quem sabe elas não foram e foram barradas. Mas elas persistiram, a Bíblia não diz isso, mas elas persistiram e foram adiante por uma causa. Elas foram buscar essa resposta para a situação da vida delas que estava acontecendo. E aqui é interessante a respeito do nome. Eu gosto muito de, quando pregar e falar, me remeter ao nome, o significado do nome das pessoas que estão aqui trabalhando ou que estão na palavra de Deus. Então, a primeira delas aqui, a primeira filha de Zelofeade que aparece, há versões que chamam de Maalá ou Macla. O significado do nome dela é confiança. Então, veja bem, o nome dela já é confiança, o significado dela é confiança. Então, a confiança que ela tem de persistir naquilo que era o objetivo delas, de buscar, de ir à frente, de pedir a solução daquela situação que estava acontecendo.
A segunda delas, Noa, o seu nome significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Então veja só, coisa maravilhosa, é uma mulher que tem confiança, é uma mulher que confia em Deus, é uma mulher que tem persistência. E agora, Noa, que quer dizer, aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Então uma mulher que nada vai impedir, alguém que nada impede o seu propósito. Ela tem um propósito diante de Deus, ela tem um propósito a cumprir, então nada vai deter. Ela segue naquele propósito que ela está fazendo, porque ela tem um objetivo, porque ela tem um alvo a alcançar. Então é alguém que não é barrado por nada, que pode vir a circunstância da vida, pode vir os problemas, pode vir as tribulações, pode vir as dificuldades, ela não se detém, ela segue adiante. A terceira filha, o nome dela, Ogla, significa a que não anda com os pés amarrados. Então não era alguém que dava um passo para frente e 2 passos para trás. Não era alguém que tinha uma decisão e logo em seguida voltava atrás pelas dificuldades. Não era alguém que tinha um propósito, olha, eu tenho um propósito de seguir diante de Deus, mas logo em seguida abandona aquele propósito, não consegue ir adiante. Então, Ogla é aquela que não anda com os pés amarrados, né? Aquela que anda sempre devagar, aquela que não vai à frente. A próxima filha aqui do Zelofeade, a quarta filha, o nome dela é Milca. Milca significa aquela que tem autoridade. Então, era uma mulher de autoridade diante de Deus. Quem que tinha autoridade, que buscava a autoridade de Deus. E nós vemos uma mulher que é cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus, alguém que realmente busca o Senhor. Ela não se detém, ela abre a boca, ela fala da parte do Senhor, ela tem autoridade do nome de Jesus para pregar, para anunciar, para batalhar, para trazer a palavra do Senhor. Então, alguém que realmente está decidido a fazer e tem uma autoridade que vem do Senhor para a sua vida. A quinta filha, o nome dela era Tirza, que significava deleite, delícia da vida e prazer em Deus. Então era alguém que tinha um prazer em buscar a Deus. Então vejam só, o nome dessas 5 filhas de Zelofeade diz muito a respeito do caráter delas. O que essas mulheres tinham de tão especial? Então, pelo significado delas aqui. Então, Maalá ou Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza eram mulheres que estavam dispostas a fazer a obra de Deus. Era uma mulher que tinha confiança no Senhor, era uma mulher que não andava com os pés amarrados, que não ficava para trás, que não achava dificuldade, era aquela que ninguém poderia deter, era aquela que tinha autoridade e era aquela que tinha prazer em Deus, que se deleitava no Senhor, que se alegrava no Senhor. Então, olhem só o significado do nome de cada uma dessas mulheres, que para nós nos traz um grande ensinamento de pessoas dispostas a fazer a obra de Deus, dispostas a seguir em frente, porque a situação que elas estavam aqui, as filhas de Zelofeade, estavam enfrentando não era uma situação fácil. Quando o pai delas havia morrido, não havia deixado filhos homens, elas provavelmente viveriam à sombra de familiares, de alguém que lhes desse alguma situação de vida, alguma condição de vida. Mas elas foram, então, viram a situação que lhes era colocada e não desistiram do propósito. Elas não desistiram da parte da herança que cabia à família delas, que cabia ao pai delas. Elas não desistiram da herança de Deus. Elas resolveram, não, vamos à frente, vamos adiante, vamos buscar. E elas foram pedir diante de Moisés, diante do sacerdote, por quê? Para que elas também tivessem direito à lei. E como essas mulheres foram diante de Moisés, Moisés também foi ouvir o que Deus havia falado, o que Deus responderia desse pedido dessas filhas de Zelofeade, o que Deus tinha para elas. E Deus olhou a situação dessas moças e viu que o pedido delas era um pedido justo. Havia justiça nessa situação, porque o pai delas havia morrido, o pai delas não estava na rebelião de Corá,
O pai delas era alguém que tinha seus pecados, como elas mesmas disseram, morreu nos seus pecados, mas ele não era alguém rebelde, ele não era alguém que não merecesse entrar naquela terra. Então, e que o nome do pai delas iria se perder, que a história da família iria se perder. Então elas vão ali reivindicar algo diante de Moisés. E Moisés coloca isso diante de Deus. E Deus responde para Moisés que isto é justo, que Moisés deveria atentar pelo pedido das filhas de Zelofeade. Aquilo que elas estavam pedindo realmente era correto. Era certo que elas estavam pedindo, que elas tinham direito à herança. Então, olhem só. Essas mulheres fizeram algo tão extraordinário, embora a gente não vê muito, quando a gente vê pregar a respeito de mulheres na Bíblia, a gente vai ouvir falar muito de Ana, vai ouvir falar de Débora, vai ouvir falar de outras mulheres, mas geralmente não se fala muito das filhas de Zelofeade. Essa passagem parece que passa um pouco despercebida. Mas na Bíblia nós encontramos cada pérola escondida que a gente tem que ir mergulhar profundamente na palavra para poder entender. E dessas mulheres que não ficaram caladas, que não ficaram acomodadas, que elas não aceitaram aquela situação que seria o destino delas de ficar ali pedindo por parte dos familiares uma parte da herança ou que pudessem habitar nas terras dos familiares. Não, elas foram pedir aquilo que era direito do seu pai. Elas foram adiante, mesmo que a lei daquela época dissesse que elas não tinham direito algum. Então imagine só, mesmo a lei dizendo assim, olha, você não tem direito, não tem, acabou, ponto final. Essas mulheres, elas, com o nome que elas tinham, com a confiança, com aquela que não anda com os pés amarrados, com aquela que não se detém, com a que tem autoridade, aquela que tem prazer em Deus, elas foram adiante, elas foram buscar aquilo que era de direito da sua família e que elas poderiam receber. Então Deus olhou aquela situação dessas moças e viu que havia da parte delas algo de justiça, era certo, era direito que elas pudessem receber a herança da parte de Deus, a herança da parte do seu pai, porque elas estavam agindo de maneira correta. E não só essas mulheres mudaram a história delas, elas puderam ser incluídas, elas receberam então o direito da posse da terra que pertenceria ao seu pai. Elas tiveram esse direito. Elas não só mudaram o direito para elas, como elas mudaram o direito para todas as mulheres das gerações futuras. Simplesmente pela atitude delas, pela atitude da Maacla, da Ogla, da Noa, da Tirza e da Milca, a lei de Israel foi mudada, elas mudaram a lei foi reescrita novamente em uma parte em que as mulheres, sim, agora poderiam herdar a terra. Quando não havia filhos homens, elas receberiam a parte da terra da herança de Israel. Então, olhem que coisa gloriosa é quando alguém se dispõe a fazer algo por Deus, alguém se dispõe a fazer à frente. Muitas vezes as situações que a gente fica vendo uma situação e se acomoda e aceita e não tenta mudar. Mas as filhas de Zelofeade, elas foram adiante, elas não aceitaram aquela situação. Elas quiseram mudar aquela situação, aquele dito para elas, a lei dizia que não tinha direito algum. Mas como o nome delas dizia, elas tinham a busca do Senhor, aquela que confiava em Deus, a que não ficava amarrada, que não andava pensando para trás, aquela que não ficava pensando nas dificuldades, que tinha autoridade de Deus, que se deleitavam, ou seja, se alegravam no Senhor. Elas pensaram, não, vamos direto, vamos buscar. Quebraram os protocolos ali e foram direito a Moisés e pediram ali. E Deus olhou e viu que era justo o pedido delas. E elas abriram caminho para outras mulheres ter o seu direito preservado de receber a sua terra. Quantas de nós estamos esperando, vendo a situação, e muitas nos acomodamos porque não tentamos mudar aquilo que está acontecendo. Nós precisamos ter a coragem que nem essas mulheres tiveram, essa confiança em Deus, de não aceitar a situação da vida delas do jeito que estava posta.
Muitas vezes você está enfrentando uma situação na vida, uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, e você olha para esse problema e diz, bom, já está decretado o problema, já está decretado essa situação na minha vida, já está decretado, a lei diz isso, a solução está aqui. Mas o nosso Deus é o Deus que muda a história quando nós nos posicionamos diante dele. Eu gosto sempre de trazer nesta página, e é por isso que é Deus o personagem da história, porque Deus é capaz de mudar a nossa história. Deus é capaz de mudar a história de cada um de nós, como mudou a história dessas mulheres. Não só mudou a história delas, mas mudou a história de outras mulheres. Quem sabe na tua vida, o encontro com o Senhor, a mudança de vida, vai fazer não só mudar a tua história, mas mudar a história de pessoas que estão te observando. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas que tão de perto nos rodeia. Muitas vezes nós vamos pregar a palavra do Senhor, não é falando, mas é vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, é vivendo uma vida de alguém que não se conforma com aquela situação, não se conforma com o problema, mas vai buscar em Deus a solução, vai buscar em Deus o resultado, vai mudar a sua história, vai buscar a mudança de vida, porque o nosso Deus é especialista em mudar a história, o nosso Deus é especialista a escrever de novo, o nosso Deus é especialista a fazer do nada aquilo que está ali que não tem como mudar. Nosso Deus é um Deus especialista, onde muitos colocam um ponto final, ele vai lá, coloca uma vírgula e segue escrevendo a nossa história. Então, algo tão espetacular essas mulheres fizeram. E lá no capítulo 17 de Josué, no versículo 6, diz que elas receberam de fato essa herança. Elas receberam a herança porque elas foram diante de Moisés, porque elas solicitaram, elas colocaram um pedido diante dele e o Senhor atendeu, considerando justo a história delas, mudou a história para as mulheres de Israel e no final elas receberam a porção da herança. Quando o povo adentrou a terra lá no livro de Josué, elas receberam a terra que lhes pertencia direito como a seu pai, conforme aqui a palavra do Senhor. E o interessante é que da herança delas, elas receberam a região de Gileade. E a região de Gileade era uma região muito rochosa, uma região montanhosa. E você pode pensar, puxa vida, elas lutaram tanto, batalharam tanto, elas persistiram, elas foram adiante, elas foram colocar o pedido delas diante de Moisés, elas foram colocar diante de Deus. O Senhor deu para elas a possessão, mudou a história e agora elas tiveram direito delas, elas herdaram de fato a terra. E aí elas recebem uma região montanhosa, o que é isso? Uma região rochosa, receberam uma porção de terra assim. Aí você pode pensar nas dificuldades que elas talvez teriam de receber aquela terra, de cultivar aquela terra. Mas sabe, a região de Gileade era uma região difícil, uma região rochosa, uma região montanhosa, mas lá na região de Gileade, depois foram estipuladas, ali havia uma cidade de refúgio, onde as pessoas podiam se abrigar até que pudessem ser julgadas pelos seus julgadas, se fossem inocentes dos seus crimes, inocentadas, e ninguém poderia lhes fazer mal. Em Gileade também havia um bálsamo, que é chamado bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade era extraído ali naquela região, era extremamente caro, mas as suas propriedades, elas eram tão importantes porque elas saravam. Então o bálsamo de Gileade, ele tinha uma propriedade medicinal, ele era passado em locais onde haviam machucados, feridas, ele fazia um trabalho, ele era cicatrizante. Então elas receberam algo maravilhoso da parte de Deus. Às vezes a gente está recebendo algo do Senhor, recebendo algo da parte de Deus e não está discernindo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Às vezes a gente está achando que está difícil, que é um problema, que é uma situação complicada, que é uma cidade rochosa, lutou tanto para receber uma bênção, daí quando recebe, mas não era aquilo que eu esperava. Mas Deus tem algo maior ainda. A terra que elas receberam, havia o bálsamo de Gileade, havia aquele bálsamo que era capaz de curar feridas.
Sabe, na nossa vida de caminhada com Cristo, às vezes nós vamos encontrar situações difíceis, nós vamos ter que lutar diante de Deus, ter que persistir, ter que insistir, ter que clamar, ter que pedir ao Senhor, abre os céus, move as águas, faz o milagre e clamar e insistir como as filhas de Zelofeade. Elas insistiram naquilo que elas estavam buscando, no direito que elas estavam ali pedindo da terra que lhes pertencia. E mudaram aquela situação. E por elas terem ido ali, mudou-se a história em função disso. Quem sabe há uma história de dificuldade na tua vida, há uma história de problemas. Quem sabe há uma história de dor. Quem sabe há uma história de enfermidade. Quem sabe há uma história de uma situação familiar complicada. Quem sabe uma história onde a tua família não progride, onde de gerações passadas vêm familiares que não progridem, que não crescem, que estão sempre lutando, que possuem enfermidades, mas elas não se acomodaram na história delas. Elas quiseram mudar. Elas foram pedir aqui de Moisés, foram pedir diante de Deus que pudesse ser movido, aquela situação pudesse ser modificada. E Deus olhou para aquelas mulheres ali, aquela que tinha confiança, aquela que não se detinha, aquela que não andava com os pés amarrados, aquela que tinha autoridade, aquela que tinha deleite em Deus, prazer em Deus, alegria no Senhor. Essas 5 mulheres com esses nomes, com esses significados tão impactantes, que representava a qualidade de cada uma delas, de ir à frente buscar resolver a sua situação, resolver o seu problema, não se acomodar com aquela situação, não ficar pensando, como diz no mundo, né, uma síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, elas foram adiante, elas não se conformaram com aquela situação ali. Elas receberam, então, a mudança da história, a mudança da lei. Simplesmente houve algo espetacular. É como se elas tivessem pegado a Constituição Nacional do seu país e tivessem criado uma lei modificada, uma lei pela atitude que elas tiveram de buscar os seus direitos. E assim nós temos que nos colocar diante de Deus, buscar perante o Senhor, buscar aquilo que nós tanto precisamos, buscar primeiro a palavra do Senhor nos diz, buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. As filhas de Zelofeade, elas buscavam no Senhor e por justiça pelo seu pai, pela sua família, pelo direito. E Deus acrescentou para elas, não só para elas, mas mudou a história de todas as mulheres posterior aqui. Não só isso, deu para elas um lugar onde havia o bálsamo, onde havia algo com propriedades curativas, algo que sarava as feridas, onde era colocado nas feridas, ele sarava, ele curava. Quem sabe mulheres, homens que estão me escutando nesta noite aqui, estão com dificuldades na vida, estão pensando situações em que viveram, em que pensaram, puxa vida, parece que não tem mais solução, parece que não tem como mudar, está posto, está aqui, não tem como resolver, mas quando nós nos colocamos diante de Deus com confiança, quando nada nos detém, quando nós não estamos amarrados aos nossos pés, quando nós andamos, e a palavra do Senhor nos diz que Ele nos faz andar altaneiramente, assim como a corça, nos nossos pés em lugares altos diante do Senhor, com nossos pés em lugares altos, não com pés amarrados. Não dá um passo para frente, dá 2 passos para trás. Eu me levanto perante Deus, mas daqui eu não tenho força para prosseguir. Eu vou num culto, eu assisto uma live, eu ouço uma pregação, parece que eu tenho fé, mas dali 2 minutos parece que tudo aquilo que eu tinha de fé foi embora. E não, nós não temos que ficar amarrados, não. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E essas mulheres foram em busca da sua vitória. A Milca, aquela que tem a autoridade de Deus. Buscarmos a autoridade de Deus perante o Espírito Santo. E só vai ter autoridade de Deus, o Espírito Santo, aquele que tem comunhão com Ele, aquele que está buscando o Senhor, aquele que clama, que busca, que pede, que insiste. E a palavra do Senhor nos diz, pedi, dar-se-vos-á.
é pedindo, é clamando, é batendo, é insistindo. A palavra do Senhor nos diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas como que você vai aprender de Deus? Como que Ele vai te anunciar? Como que Ele vai te dar se você não clama, se você não bate, se você não pede? Como é que você vai receber? Essas mulheres, elas foram em busca da sua vitória, elas foram em busca da solução do seu problema. Elas não se intimidaram, porque a lei dizia para elas que ponto final, não tinha o que fazer, a lei determinava que elas não tinham direito à terra. Mas elas foram além, elas foram em busca do Senhor, elas foram em busca de resolver o seu problema. E Deus deu para elas uma terra onde havia um bálsamo para curar. Quando o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, porque primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Essas moças que pediram para o Senhor, que mudou a história da sua vida, que mudou aquela situação, agora no lugar onde elas receberam a herança de Deus, tem um bálsamo capaz de curar feridas. Irmãos queridos, irmãs que estão me escutando nessa noite, talvez você possa achar que o teu problema não tem solução, talvez você pode achar que chegou no ponto final, talvez você pode pensar: o meu ministério acabou, você pode pensar: o meu chamado parece que não vai à frente, você pode pensar: Deus tinha me chamado, mas parece que eu não vejo mais Deus falar. Tenha coragem, a confiança, que nem as filhas de Zelofeade, elas foram diante de Deus, elas foram buscar a solução, elas não se intimidaram com um ponto final na história delas. Elas foram adiante. E por essa atitude delas, Deus olhou e mudou a história delas. A lei, a constituição daquele país foi mudada, porque elas tiveram um ato de buscar ao Senhor, de persistir, de insistir, de ir adiante, mesmo quando a situação dizia não. Mesmo quando você pega um laudo médico e o laudo médico diz não tem saída. Mesmo quando fecha a porta de trabalho e você diz não tenho o que fazer. Mesmo quando você olha o problema, quando você olha o casamento está destruído e você diz não tem mais solução. Jesus olha para tudo isso e diz tem sim. Você persiste, você busca, você clama, você está buscando diante de Deus. Deus pode mudar a história da tua vida como mudou a história dessas mulheres. E o mais maravilhoso, que além de mudar a história da vida, ainda vai mudar para outras pessoas que estão ouvindo, mudar para outras pessoas. O teu testemunho, através da tua vida, do teu testemunho, Jesus pode curar. Você pode ser aquela que vai levar o bálsamo de Gileade. Você vai ser aquela pessoa que vai dizer: Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha história, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a lei, mudou aquilo que estava definido. Trouxe vida, trouxe bênção, não só para mim, mas para minha família, para minhas gerações futuras, para minha casa. E hoje eu posso trazer o bálsamo de Gileade, curando aqueles que estão precisando de cura. Então, nessa noite, querido irmão, querida irmã que está me escutando, se você tem passado por dificuldades, por aflições, por problemas, por situações que muitas vezes você pensa: Senhor, eu estou cansada, eu não aguento mais, parece que nada muda. Persiste, busca, clama, insiste com o Senhor, assim como as filhas de Zelofeade. Aqui o nome delas, confiança. Tenha confiança no Senhor, confia nele. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que confiar nele, mas tudo ele fará. Confiar no nosso Deus. Aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Coisa gloriosa é alguém que está cheia da presença de Deus, que o inimigo não pode deter. O inimigo, ele pode até preparar o seu laço, ele pode preparar a sua armadilha, mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você sabe em quem você pode confiar, ele não pode te deter. Não há armadilha que fique em pé quando você se levanta diante do Senhor e que ninguém te detém, porque você olha para Cristo, você olha para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aquela que não anda com os pés amarrados. Quando você se levanta, você dá um passo, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para trás. Não tem que olhar, mas está difícil, para.
2 passos para trás. Se levanta, não, hoje eu vou mudar, mas amanhã você está olhando para trás. Nós temos que olhar para Jesus, andando sempre olhando para Ele. Se nós olhar para as dificuldades, olhar para os problemas, nós não vamos conseguir persistir. Mas quando nós não estamos com nossos pés amarrados, nós andamos olhando para o Senhor e andamos passo a passo perante o Senhor. E aquele que anda diante de Deus, ele não corre, mas ele também não para. Ele persiste caminhando. E aqui está a chave, a persistência. A Milca, aquela que não tem autoridade, só vai ter autoridade de Deus. Aquele que vai se colocar na humilhação diante do Senhor. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e depois resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para você ter autoridade contra o mal, para você ter autoridade de Deus na tua vida, primeiro, sujeita-te, pois, ao Senhor. Sujeita, esteja debaixo das mãos do Senhor, para que Ele te conceda essa autoridade de resistir no dia mal. E por fim, Tirza, deleite, delícia da vida em prazer a Deus. Tenha o prazer, a alegria no Senhor. Por maior dificuldade, e aqui o cristão, ele tem a paz com Cristo, e a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento. Você pode estar passando a maior tribulação, mas quando você crê no Senhor, você tem paz. Você sabe que a tribulação vem, mas que logo adiante o Senhor vai trazer a bênção. Que agora está no meio da tempestade, mas que logo, logo vai passar. Que agora você está na enfermidade, mas que amanhã você vai levantar e de repente seja o dia do teu milagre. Que você está com a porta de trabalho fechada, mas quem sabe vai tocar o teu telefone e vai ser alguém trazendo uma notícia para você. O nosso Deus é um Deus que opera milagre no impossível. Aquilo que é possível para mim fazer, para você fazer, nós fazemos. Mas a parte do Senhor, o milagre que Ele pode operar, a impossibilidade, é grande na nossa vida. Então que nós possamos ter, que nem as filhas de Zelofeade, essa confiança no Senhor, de entender que não existe uma lei que possa deter aquele que busca o Senhor. Se na tua vida a lei está escrito assim, ponto final, não vai dar certo, ponto final, não vai adiante, ponto final, não vai progredir no trabalho, ponto final, não vai ser curado da enfermidade, ponto final, o nosso Deus vai lá e muda a história e escreve uma nova história. E através da tua história, através do teu testemunho, muitas vidas serão impactadas para Cristo. Muitas vidas olharão e verão o que Deus tem a fazer. Assim como essas mulheres tiveram coragem de ir diante do servo do Senhor e buscar pelo seu pedido, pela sua necessidade, Deus mudou a lei perante a nação ali. Com a atitude delas, o Senhor pode mudar a história da tua vida. E amanhã você vai ser alguém aqui que nós vamos estar contando a tua história também, o teu testemunho de vida. Você pode ser o personagem, sim, da tua história. Porque quando Deus escreve, quando Deus entra na nossa história, tudo muda. As coisas mudam, a situação muda. E você tem ali na sua vida a capacidade de trazer testemunhar do Senhor e trazer o bálsamo do Senhor, o refrigério para as pessoas que precisam também. Amém?